Pessoal, sejam todos muito bem-vindos pelo Estudo e pela Fé. Eu sou a Sara Roma. Hoje eu estou com o Lucas Oliveira. O Max daqui a pouco vai entrar. Como vocês sabem, o Maxwell é bispo, né? Então, às vezes tem alguns imprevistos, algumas coisas que acontecem que, né, fogem o desejo dele. Então, às vezes ele não consegue participar ou às vezes ele chega um pouquinho atrasado por causa disso. Mas esse é o chamado dele, né? E é o dever dele estar lá ou com a sua família, né? Ou no chamado dele como bispo. Mas a gente está aqui, então a gente agradece muito por todos estarem aqui com a gente. E a gente, como falou semana passada, a gente começou uma nova série, né, sobre templo. Então, a gente, às vezes, quando a gente é um pouquinho membro antigo, né, a gente fica, templo, a gente já sabe, já estamos, né, já sabemos tudo sobre templo. Mas, na verdade, será que a gente sabe mesmo, né? Acho que foi uma das conversas que a gente teve, eu, o Lucas e o Max, sobre isso, né? Sobre será que nós entendemos realmente a importância e o significado dos templos em nossa vida e na igreja e para Deus também, né? Ou se são prédios lindos que a gente vai lá, admira, tira foto no Instagram, achando bonito e não realmente não vê o significado, não dá a importância devida para ele. Então, semana passada a gente conversou um pouco sobre a história de como começou os templos, né? De que não foi uma invenção dos homens, né? Foi um pedido de Deus. A gente, desde Adão e Eva, já tinha um lugar especial, né? Já tinha um lugar especial onde ele orava a Deus, onde ele pedia a mensagem, ele pedia inspiração para Deus em um altar, né? Que ele fazia. E ao longo da história a gente vê que esses altares foram aumentando, né? Foram se transformando em casas, né? Em templos, literalmente, né? Em prédios, né? Onde a gente faz ordenanças especiais e onde a gente dedica esse prédio a Deus. Eu vi que uma pessoa nos perguntou lá no YouTube, quando a gente botou o vídeo, dizendo que Deus não precisa de casas, né? Que Deus está no nosso coração, né? Que Ele habita em nosso coração, não habita em uma casa. E eu fiquei pensando, né, por que ele chegou a essa conclusão, né? Que será que a gente estava dizendo que Deus precisava de uma casa? Sendo que tudo é dele, né? Ele não precisa realmente de um prédio. Mas, como tudo no Evangelho, né? E como Deus sempre nos pede que nós sejamos obedientes a Ele, que nós adoremos a Ele, né? Foi pedido que a gente tivesse um lugar especial, um lugar sagrado, um lugar onde as coisas do mundo não entrassem, né? Onde realmente a gente tivesse um lugar protegido, para que a gente tivesse essa ligação de Deus, né? Que a gente tivesse a ligação da terra e os céus e a terra. Então, por isso que foram construídos templos, por isso que são construídos muitos templos. Hoje existem muitos templos no mundo e esperamos que cada vez cresça mais, né? E que tenha mais, para que mais famílias sejam abençoadas, para que a gente consiga cada vez mais ligar as famílias, né? Da terra aos céus e vice-versa, junto com o selamento e outras ordenanças. Então, a partir de agora, a gente vai começar a conversar um pouco sobre a nossa preparação para entrar no templo, né? Qualquer pessoa pode entrar, né? A gente falou na última live, que não é qualquer pessoa que pode entrar, né? Ele não é uma capela, ele é um lugar especial, um lugar sagrado, onde a gente precisa ter uma pureza mínima, né? Para que a gente possa entrar lá dentro, para que a gente possa realmente estar mais na presença de Deus. Então, a gente vai começar a partir de hoje a responder, na verdade, a gente vai começar a interagir com vocês sobre as perguntas que são nos feitas, né? Para a gente ganhar aquela recomendaçãozinha, né? Aquele papelzinho. A minha não está aqui, devia tá aqui. Esqueci de... o Lucas tem... para que a gente ganhe essa recomendaçãozinha, né? E que a gente tenha o nosso passaporte, né? Eu brinco que é um passaporte de entrada dentro dos templos. Hoje, com a tecnologia, muitas vezes a gente não precisa mais levar esse papelzinho, né? Claro, demora mais, mas eles conseguem ver no sistema, através do nosso número de membros, se nossa recomendação está ativa ou não, né? Então, não se fala está valendo ou não, né? Hoje se fala ativa ou não, se ela está em funcionamento ou não está, né? Então, a gente tem essa recomendaçãozinha que a gente ganha. Para a gente ganhar essa recomendaçãozinha, a gente precisa passar por alguns passos, né? E o primeiro passo é a gente ter uma entrevista com o bispo,
ou um conselheiro da ala. Da ala. Depois a gente tem uma entrevista com o presidente da estaca, com o presidente ou os conselheiros da estaca. Então, normalmente são feitos pelos conselheiros, que o presidente já tem bastante, né, trabalho, mas o presidente também faz. Ó, com RG, a Kelly falou também, né? Eu vou até contar uma história sobre o RG. Então, a gente faz uma entrevista, né? A gente conversa com esses conselheiros, ou com a presidência, né? Vamos dizer assim, da presidência do bispado e da estaca. E a gente responde algumas perguntas. Então, como tudo na igreja, Deus não nos julga naquele momento. Nós nos dizemos, o bispo ou o presidente da estaca, ele não vai dizer, você não pode, ele faz perguntas e você se autodeclara, né? É a sua resposta que vai fazer você não entrar ou não. Então, se você estiver mentindo, se você não tiver certeza, vamos dizer assim, a culpa, né? O pecado vai sobre você e não sobre o líder que está nos fazendo aquelas perguntas. Porque ele não sabe de nossa vida, ele não sabe o que está no nosso coração, né? A não ser que seja um pecado, uma coisa muito grande, que ele realmente saiba, ele pode te interferir. Mas normalmente, né? O normal é que a gente mesmo se autodeclare, né? Se a gente se autodeclare com sentimento ou com realmente a gente possa entrar dentro do templo. Então, para a gente começar, a primeira pergunta que a gente vai conversar hoje, que é a primeira pergunta do nosso questionário, vamos dizer assim, diz assim: você tem fé em Deus, o Pai Eterno, em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo? Você tem um testemunho deles? Então, ao longo dessa live, a gente vai tentar juntos, né, interagindo e para responder, achar meio, né, achar as respostas dessa pergunta. Se realmente eu tenho fé em Deus e no Pai Eterno, se realmente eu tenho fé em Jesus Cristo e no Espírito Santo. Então, a gente gostaria muito que vocês conversassem com a gente, que vocês nos mostrassem ou tentassem nos... o Lucas caiu, acho que ele já vai voltar. Que vocês interagissem com a gente e que vocês nos mostrassem o que vocês têm por esse entendimento dessa pergunta. O que vocês entendem por essa pergunta. Porque realmente ela não é uma pergunta fácil. Ela é uma pergunta que pode se parecer, eu tenho, né? A resposta pode ser simples ou não. Eu conheço o presidente Zócoli e eu já morei em Rondonópolis, Mato Grosso. Que legal, eles são a sister Zócoli e o presidente Zócoli são meus amigos de adolescência. Catiana, é verdade que a igreja está acolhendo um compilado de vídeos de pessoas contando testemunhos sobre o templo para a dedicação do templo de Salt Lake? Não sei te dizer, Catiana, seria legal, pode ser que está acontecendo, até vou me informar disso, mas eu não sei te falar se estão fazendo. Eu sei que eles vão fazer grandes coisas, né, na abertura, vai ser só em 2026, então eles estão planejando, assim, grandes eventos, assim, para comemorar, né, vamos dizer assim, a reconstrução, não é reconstrução, né, mas eles arrumaram bastante o templo. Ele vai continuar igual como ele é, mas ele está melhor estruturado para que realmente não caia, para que fique firme. Deixa eu ver. A Roseli Conceição falou: estou percebendo que a construção dos templos tem sido acelerada e temos que realmente nos preparar para dar conta de tanto trabalho que temos para fazer. Verdade, Roseli. A gente está, acho que depois do presidente Hinckley, né, que ele começou a acelerar muito, né, as construções. Porque a gente sabe que a gente está nos últimos dias, a gente até fica pensando assim, isso sempre falam, né? Desde que eu nasci falamos que estamos nos últimos dias. Mas realmente a gente está nos últimos dias e a gente precisa acelerar a obra, né? Os profetas sempre falam isso, a gente precisa que ela seja acelerada, que ela seja... acho que o Lucas não está conseguindo entrar. Desculpa, pessoal. Eu tô aqui. Tá aí. Eu não tô te vendo, Lucas. Eu tô aqui, eu tô te ouvindo. Mas não vê... Agora você tá passando o que eu passei semana passada, que o Max soltava, mas eu não via ele, só ouvia. Pessoal, vocês estão vendo o Lucas? Eu não tô vendo o Lucas. Vocês estão vendo?
Se vocês estão vendo, por favor, me falem. Eu só estou te ouvindo, Lucas. Que engraçado. Eu acho que eu estou aparecendo. Deixa eu ver. Inclusive o Maxson entrou, dá para adicioná-lo também. Deixa eu acionar. Desculpa, pessoal, corta meio que o nosso raciocínio, né? O Pablo falou, eu recebi um testemunho espiritual da realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles são reais, literalmente reais. Obrigado, Pablo, pela seu testemunho. A Roseli falou, essas perguntas servem para a gente poder, durante alguns segundos, antes de responder. Creio que nossa consciência dirá, justamente com o Espírito. Esse é o objetivo, né? Que a gente... Que legal, Pablo. Sim, estou vendo. Então só eu não estou vendo. Então estou te vendo, Lucas. Então eu passo a bola para ti. Esse aqui já é o pessoal que, na hora aqui que a gente precisou de confirmar se estava no ar, já confirmaram imediatamente. Então, obrigado aí o pessoal que está acompanhando e acompanhando de fato, ouvindo e prestando atenção aqui no que a gente vai falar. Obrigado mesmo pelo tempo de vocês. E tem gente de todo lugar, né? A gente falou aí de pessoal que tá lá em Goiânia, no Nordeste, tem pessoal vizinho meu aqui, a irmã Daiane, da Ala Bairro Novo, de Curitiba, tá aqui vizinhando a mim e tá aqui na live também. Então, agradecer vocês por despender esse tempo conosco. Bom, a Sara ela deu introdução a respeito dessa primeira pergunta que é feito, tá? E as perguntas que são feitas, elas servem para, como alguém colocou aqui, para a gente refletir um momento ali antes de pensar, certo? No fundo, embora o líder que vai assinar a recomendação, no fundo, quem se diz apto a entrar no templo, em alguma medida pelo menos, é o próprio membro que está sendo entrevistado ali, certo? É ele quem vai responder, que vai fazer a confirmação se está vivendo de acordo com aquelas, vamos dizer assim, são 15 perguntas, mas há algumas perguntas dentro de cada tópico, ali, às vezes mais de uma, tá bom? Enfim, é a própria pessoa que vai, vamos dizer assim, dar o aval para ela mesma poder entrar no templo e participar das ordenanças. Então, é uma responsabilidade muito grande que a gente carrega ao ser entrevistado. Porque o líder que está ali, ele representa Jesus Cristo, tá certo? E nessa representação, o líder, ou o próprio Jesus Cristo, acho que não faria de... Você não irá entrar no templo. Embora se fosse o Senhor, ele poderia, com toda a tranquilidade do mundo, fazer isso, porque ele sabe de todas as coisas. Mas é a própria pessoa ali que vai dizer se ela está apta ou não, se ela vive de acordo com as perguntas do templo, que fazem com que ela esteja preparada para servir na casa do Senhor. E, em especial, essa primeira pergunta, ela é muito importante, embora seja bem simples. Eu servi por alguns anos em bispado, e algumas vezes eu fiz essa pergunta para as pessoas que estavam lá renovando a recomendação para o templo, ou emitindo a primeira recomendação delas, certo? Eu nunca vi ninguém responder que não tinha um testemunho de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. E é por causa disso, às vezes a gente pensa, poxa, mas essa pergunta é muito simples, é muito óbvia. Como é que você vai entrar na casa do Senhor, que está lá escrito santidade ao Senhor, que é a casa de Jesus Cristo, que é onde de fato... Hoje, onde ele pode, vamos dizer assim, ter um lugar para inclinar a cabeça dele e também onde habita o Espírito Santo, e a gente vai falar, não tem sentido. É óbvio que a pessoa que quer estar ali sentado na frente do bispo ou do presidente da estaca, ou dos conselheiros, é óbvio que ele deve ter um testemunho desses 3 personagens sagrados, certo? Entretanto, embora seja muito simples a pergunta, ela é carregada de um significado, às vezes, muito maior do que a gente dá, pelo menos ali enquanto a gente está na entrevista. Às vezes respondendo ali um pouco mais rápido por conta de tempo e tudo mais. Mas vejam só,
A pergunta era bem simples e direta. Você tem fé em Deus, o Pai Eterno, e no seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo? E aí então uma subpergunta, uma continuação da pergunta. Tem um testemunho deles? Ou seja, temos um testemunho de cada um desses três seres da Trindade, de Deus, o Pai, de Jesus Cristo e do Espírito Santo? Veja, nós como membros da Igreja de Jesus Cristo acreditamos nesses três seres distintos. Temos as escrituras que falam que eles são unos, que eles são como um só, mas óbvio que está falando em propósito. Porque há outras escrituras, no Novo Testamento, no livro de Mórmon, em Doutrina e Convênios, que deixam isso bem claro, que são seres distintos. Por exemplo, no momento do batismo do Senhor Jesus Cristo, ele estava lá nas águas com João Batista, ele ouve a voz, as pessoas e ele ouvem a voz de Deus vindo do céu e aparece ali o Espírito Santo em uma forma de pombo. Então ali temos um momento em que aparecem esses três seres distintos e não numa única pessoa. No momento do sacrifício de Estevão, do mártir dele, ele vê Deus e Jesus Cristo, dois seres distintos, no trono de Deus. Ok? Então isso já faz com que a gente tenha uma ideia do que às vezes muitas outras denominações cristãs acreditam com relação à Trindade. E aqui tem uma doutrina que é essencial para que os membros da igreja possam entender a verdade, que possam entender inclusive a verdade que existe dentro do templo e que vai ser aprendida lá, ok? São três seres unos em propósito, que é levar efeito à imortalidade, à vida eterna do homem, mas são três seres distintos, são três personagens diferentes, tá certo? A outra coisa que faz a gente pensar é essa questão da fé em Deus, a fé em Jesus Cristo e a fé no Espírito Santo, tá bom? Pensando em fé, o que é nós termos fé em Deus, em Jesus Cristo e no Espírito Santo? A gente vai lembrar daquele hino clássico da primária, fé é saber que o sol trará um novo amanhecer, etc, etc. Ou que aquilo que a gente aprende desde cedo é acreditar naquilo que nós não podemos ver, mas que nós sabemos que é verdade. E aí a gente vai relembrar aquela escritura clássica também de Tiago, que fala que a fé sem obras, ela é morta, tá certo? Então vejam só, para que exista a verdadeira fé em Deus, Jesus Cristo e no Espírito Santo, pegando esse gancho de Tiago, requer que nós possamos agir conforme a vontade da Trindade, conforme a vontade de Deus, conforme aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou e aquilo que o Espírito Santo nos inspira a fazer diariamente, podemos dizer assim. E hoje em dia, Sara, pensando nessa questão justamente para a live de hoje, para a nossa transmissão, eu fico pensando em como que o adversário ele é tão astuto em, às vezes, fazer com que a gente, vamos dizer assim, não tenha verdadeira fé em Deus, Jesus Cristo e no Espírito Santo a ponto do que eles pedem para nós, do que é exigido para nós e do que é exigido a tal ponto de entrar no templo. E aqui eu quero explicar o porquê desse pensamento, certo? Quando a gente pensa em fé em Jesus Cristo, muitas vezes a gente vai pensar, poxa, você fazer aquilo que Jesus Cristo pediu para você fazer, né? E aí que está o grande, vamos dizer assim, cavalo de Troia do inimigo. O que Jesus Cristo ensinou que é tão diferente de tudo? Ele ensinou, se a gente abrir lá o Sermão da Montanha, a respeito do verdadeiro amor. Não só no Sermão da Montanha, mas lá para frente, falando para os 12, ele vai dizer que amar alguém é você dar a vida pela pessoa amada, tá certo? E hoje em dia, o inimigo às vezes tenta confundir justamente o significado de você amar o seu próximo, ok? E isso tem tudo a ver com ter fé em Jesus Cristo. Por quê? O que o Senhor ensinou? Que se nós amássemos as pessoas com quem a gente se dá bem, conforme ele fala no Sermão da Montanha, nós não estaremos fazendo nada demais. Os próprios fariseus faziam aquilo, como ele mesmo cita. Mas que daquele momento em diante, sendo restaurada ali uma parte importante do Evangelho, era requerido que amássemos os nossos inimigos, bendizéssemos aqueles que nos falam mal,
etc, etc, etc. E aí que está a questão do amar para a gente poder realmente ter fé em Deus, o Pai, Jesus Cristo e no Espírito Santo. Às vezes o inimigo vai nos cegar dizendo, não, você precisa só tolerar as pessoas com todos os defeitos delas, com todas as ideias delas, mesmo que elas vão contra o Evangelho de Jesus Cristo. Porque você ama a pessoa, então você tem que tolerar a tal ponto que você coloque de lado aquilo que Jesus Cristo ensinou. Basicamente, essa é a forma como o inimigo tenta nos cegar hoje em dia. Porém, amar a Deus, como o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou, é colocar Ele acima de tudo. Isso não significa que quando a gente tem fé em Deus, Jesus Cristo e no Espírito Santo, a gente vai sair queimando as pessoas por aí. Não, você está fazendo as coisas erradas. Você tem que se arrepender, senão você vai para o inferno. Não é isso. A gente ama o pecador, mas a gente não quer o pecado. Então, quando a gente vai lá e vamos dizer assim, repreende com amor, dá um conselho quando pedido com amor sobre algo que um próximo esteja fazendo de errado, mesmo que a pessoa talvez possa se sentir ofendida naquele momento, amar a Deus e amar a própria pessoa é ser verdadeiro com ela, é amar a verdade. E é nesse momento que a gente vai estar começando a ter fé em Deus, Jesus Cristo e no Espírito Santo também. Não só tolerando, vamos dizer assim, o pecador com os pecados, mas amando o pecador e não tolerando o pecado a tal modo que ele tome conta ali do lugar sagrado que é Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então, resumindo, que o ponto que eu quero chegar é o seguinte: a fé em Jesus Cristo, em Deus e no Espírito Santo, quer que nós hajamos em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as situações, como um crente em Jesus Cristo, amando o pecador, mas refutando o pecado, sendo firme quando necessário para repreender o mal, como fala lá em Doutrina e Convênios, mas prontamente amando, mesmo aquele que a gente precisa repreender em algum momento. Isso é ter fé, isso é agir com fé. Porque o mundo coloca um peso muito grande nas costas dos crentes em Jesus Cristo do quê? Você precisa agora aceitar tudo. Você não é cristão? Você não está dando a sua outra face às pessoas? Então você aceita tudo. E não é assim. No templo, quando nós vamos entrar, existem requisitos a ser cumpridos, como a gente está vendo aqui. No templo, tudo se faz com limpeza, como está escrito lá em Doutrina e Convênios. Então, há coisas que não são, vamos dizer assim, toleradas para entrar no templo. Se você não vive certos mandamentos, se você não tem um testemunho de cada um deles, você não pode estar naquele lugar. E a fé em Jesus Cristo é isso também. A gente amar as pessoas, inclusive, quando necessário, repreender de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, a tal ponto que a gente vai estar amando ela a ponto de mudá-la para o bem. E não só simplesmente aceitar por aceitar, só para fazer ali um papel de bom cristão. São duas coisas distintas. Então, acho que a fé em Jesus Cristo, Deus e o Espírito Santo requer muitas vezes a gente agir com firmeza, repreendendo o mal, mas amando o pecador, obviamente, a tal ponto de que nós não vamos colocar Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo num plano inferior só para a gente poder estar bem com as outras pessoas ao nosso redor. Uhum. E a gente estava conversando, né? Acho que o Lucas falou sobre a fé e às vezes a gente mesmo não consegue estar lá, né? A gente sempre tem aquela citação que diz que a gente não consegue estar em lugar santo se a gente estiver sujo, se a gente não estiver convicto daquilo que a gente está, né, tá defendendo, está fazendo. Eu me lembro quando eu cheguei nos Estados Unidos, né, eu tive que renovar minha recomendação para batistério e eu não sabia muito bem inglês. E eu tava morrendo de medo, eu falei, se eu responder errado, né, o que eu vou responder? Eu não me lembrava a ordem das perguntas, tipo sim, não, né? E aí eu peguei as perguntas e meio que treinei. Olha, essa tem que dizer sim, essa tem que dizer não, né? Para saber a ordem, para mim poder responder corretamente. E quando eu estava fazendo isso, eu percebi, né, que eu estava realmente só decorando, que eu não estava realmente refletindo
se aquilo, quando o presidente está, o meu bispo falou comigo, eu não estava... o Max, desculpa, o Max está tentando entrar, eu vou fazer ele entrar. Eu não estava refletindo, eu só estava decorando, né? Tipo, eu não estava prestando atenção no que estava escrito na pergunta. Porque eu não sabia qual era a pergunta em inglês totalmente, né? Mas eu tinha decorado qual era a ordem que eu tinha que responder sim, não, sim, não, sim, não. Quantas vezes a gente não faz isso, né? A gente só não está prestando atenção no que o bispo, no que o conselheiro, no que o líder está nos perguntando, e a gente só está falando sim ou não para passar no teste. Né? A gente só quer passar no teste, a gente só quer ter aquela carteirinha, né, que o Lucas mostrou, a gente só quer ter aquilo ali, a gente só quer passar no teste, não está refletindo realmente se a gente realmente consegue responder essas perguntas, se a gente realmente acredita nessas perguntas, né? Se a gente realmente está respondendo com o nosso coração, ou se a gente só quer realmente estar lá dentro e não importa o que eu esteja fazendo. Então, isso me fez refletir naquela época que eu não poderia agir assim, né? Que eu não poderia só decorar sim, não. Que eu tinha que realmente entender o que estava fazendo, a pergunta que estava sendo feita, que realmente eu tinha que ter a convicção, né? E realmente de que aquilo que eu estava respondendo era verdade, de que não era só... estava só querendo passar no teste, só querendo me livrar daquilo, ou não ter vergonha e alguma coisa assim. Normalmente a gente nem vai, né? Se a gente tá com alguma dificuldade nessas perguntas, a gente nem vai falar com o bispo, né? Aí às vezes o bispo nos chama e perguntou, por que tua recomendação não tá válida? O que está acontecendo, né? Acho que esse é um dos papéis, essa é uma das coisas que os bispos e os presidentes tacas ficam alerta. Olha, tantos membros têm essa recomendação, mas estão vencidos, e por que eles não estão renovando? O que está acontecendo, né? Vamos tentar ajudar. Não no sentido de que vamos ver que eles estão em pecado, né? Mas sim no sentido de ajudar eles a retornar à casa do Pai Celestial, a retornar a ter aquela recomendação, a retornar, né, as coisas, a ter fé de novo naquelas coisas que nós acreditamos. Então, as perguntas nada mais são, né, do que um lembrete daquilo que a gente acredita sobre o Evangelho, sobre o nosso Evangelho. E também um teste para ver se realmente nós estamos seguindo, e se realmente nós estamos acreditando, se nosso testemunho não esmoreceu, se nosso testemunho não está mais fraco, né? Ou se alguma coisa estamos com algum problema, com alguma dificuldade e a gente precisa de ajuda. Então, além de nós entrarmos no templo com essa recomendação, ele também serve, principalmente para os líderes, como um alerta, né, de ajuda para as pessoas que estão em dificuldade com esse papelzinho, né, com essa recomendação que faz nós entrarmos na casa do Pai Celestial. Então, quão feliz, né, a gente deve ser de ter aquela recomendação. Mesmo eu sempre via os apóstolos falando, até achava meio... Mesmo que você não vá ao templo, você tem que ter ela, né, com validade. Eu ficava assim, mas eu nem vou, né? Eu moro tão longe de São Paulo, né? Eu morava longe, ou as pessoas moravam, né? Eu não vou, não tinha dinheiro, não tinha como ir. Então, por que eu tenho que ter aquela recomendação? Então, a gente sempre foi incentivado, porque a recomendação não é só uma entrada. A recomendação é nos mantermos puros e limpos para entrarmos quando a gente tiver que entrar. Então, esse é o significado da recomendação. Não é só um papelzinho, um passaporte para entrar lá dentro. Mas é um atestado, vamos dizer assim, que nos lembra que nós estamos puros e limpos e que nós podemos entrar a hora que for na casa do Pai Celestial. Então, seja bem-vindo, Max. Max estava tentando entrar. Eu não estou enxergando o Lucas, não sei se o Marcos está enxergando o Lucas, mas eu sei que o pessoal está enxergando o Lucas. Então, seja bem-vindo, Max. Boa noite, pessoal. Dei uma pequena grande atrasada aí, então muito obrigado, Sara, obrigado, Lucas. Estou vendo o Lucas, sou uma testemunha de que ele está na live. Muito bom. Bem, eu já vi a Sara falar uma introdução, eu consegui ouvir também o Lucas dar uma pincelada e falar bastante sobre as perguntas, bem interessante, eu concordo e testifico o que eles estão falando. Eu queria trazer para nós, né? Sara, eu acho que a gente podia até dar uma alterada aí onde está o comentário fixado,
Porque tá, você acredita, né? E na verdade a pergunta é: você tem fé? Né? Ai. Não sei se não cabe, aí talvez, mas tem uma certa diferença e eu até vou citar sobre isso, né? Antes de eu citar, eu vou aqui ler uma pergunta do Pablo Fernandes. Ou pergunta ou comentário, né? Max, lê uma da Catiane. Quer falar, Sara? Lê uma da Catiane também, que é bem interessante o que ela... Catiane? Isso. Eu acho que não tá, eu não consigo, porque talvez ela mandou antes de eu entrar na live, não tá aparecendo aqui para mim, tá? Ela falou assim... Só aparece da... Eu acho que é bom de tu responder, Pode falar. se tu puder. Quando me tornei membro, no início eu tinha dificuldades em crer que o Pai Celestial era um Deus com corpo físico, de carne e osso tangível. Legal. Bacana. É interessante falar sobre isso. Ontem tive a oportunidade, o privilégio de dar uma aula no Instituto. E o Instituto aqui na nossa estaca está estudando aquele manual do Instituto chamado Alicerces da Restauração. E aí é muito interessante esse manual. Eu indico para quem quiser, né, tá no Biblioteca do Evangelho ou pelo site. E ele vai dando lá vários princípios e fundamentos da restauração do Evangelho. No capítulo 9, vai falar sobre especialmente Jesus Cristo, né? E como Joseph Smith, ele, ao restaurar a igreja, desde o começo, né, a pergunta e tudo mais, como isso influenciou a nós, né, do conhecimento do caráter do Pai Celestial e de Jesus Cristo. Então, com a primeira visão, nós temos ali a aparição do próprio Pai Celestial e de Jesus Cristo, né? E é interessante pensar que tem uma apostasia acontecendo e que havia, né, uma confusão de entendimento da própria pessoa de Jesus Cristo e da pessoa do Pai Celestial. Na verdade, da Trindade, né? Havia muitas controvérsias. Existem, na parte teológica, discussões, né? Haviam discussões sobre a Trindade, né? E com o aparecimento então, do Pai Celestial e do Salvador Jesus Cristo para Joseph, isso já visivelmente, através de uma testemunha ocular, né, isso se dá uma compreensão muito clara e, ao mesmo tempo, simples de compreensão, de que eles são uma pessoa. E isso começa a fazer sentido de uma maneira muito simples com as Escrituras. Afinal, a gente aprende lá em Gênesis que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, como a gente é a imagem e semelhança de Deus, e Deus não tem corpo físico, e Jesus Cristo também não, e o Espírito Santo e Deus é uma coisa só, é uma energia, uma força, é um fogo, né? Então havia toda essa confusão, e com a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, nós temos aí um esclarecimento exatamente da figura de Jesus Cristo, da figura do Pai Celestial, de quem realmente eles são, né? De como eles são, né? Seres tangíveis, né? Uma pessoa glorificados, é claro, né? Mas são pessoas como nós, no sentido de ter um corpo físico, ter uma aparência física semelhante a nós. Lá em Doutrina e Convênios, me corrige aqui, Lucas, se eu estiver enganado, 110, né? Que é a dedicação do Templo de Nauvoo. E lá a gente vai ver também a aparição de Jesus Cristo e a descrição que Joseph dá de Jesus Cristo, né? É muito bonito. Então ele descreve como é Jesus Cristo. A gente vê a descrição também de Joseph Smith do anjo Moroni. Enfim, esses seres celestiais, começando, lógico, pelo Pai Celestial e Jesus Cristo, eles são realmente uma pessoa, né? Lá no livro de Mormon, a gente vai ver que o próprio irmão de Jared viu o dedo de Jeová, né? E, enfim, viu o dedo de Deus. Então é interessante pensar que realmente eles são seres como nós, e isso foi nos dado como conhecimento desde Gênesis, né, até hoje, só que com as apostasias isso foi se perdendo, tá bom? Aqui eu consigo ver a pergunta da Marta, ninguém leu não, né? Gostaria de perguntar aos irmãos se alguma vez vocês sentiram e não sei se ela duplicou, não completou a pergunta aqui, tá? Gostaria de perguntar aos irmãos se alguma vez vocês sentiram que você, ou Marta, se você, acho que é Marta, né? Fátima. Manda de novo aqui que eu acho que não completou a pergunta. Pelo menos é assim que está aparecendo para mim, tá? Pablo.
Flávio Fernandes. Penso sempre na segunda vinda do Salvador. Caso eu tenha a oportunidade de estar nesse evento, como eu me sentiria se a minha recomendação não estivesse válida? Bom pensamento aí, né? Boa reflexão. Olha lá, verdade, para você é top, brother. Aqui a Catiana. Beleza. Então, ela falou, Max. A pergunta, tá, né? Desce. Lá embaixo. Desce. Aqui, achei. Achei. Alguma vez vocês sentiram que uma resposta não estava sendo respondida com sinceridade? Para essa pergunta, até o Lucas deu uma risada aí, tá vendo? Para essa pergunta, eu acho que não Você é o bispo, Marcos. Responde aí. Eu acho que às vezes não é, assim, pode rolar uma não sinceridade, mas aqui a gente está tratando de testemunho, né? Então é uma coisa que às vezes também há um problema no reconhecimento. E é disso que eu gostaria de tratar aqui sobre isso, né? Às vezes não é talvez uma falta de sinceridade, mas uma titubieza, né? Aquela questão assim, olha, eu não sei se eu tenho, se eu não tenho. Aí a pessoa acaba respondendo sim. E aí você sente que talvez ela não tenha tão forte, né? Isso vai depender da maturidade espiritual da pessoa, das experiências que essa pessoa teve. E aí a gente, com muito carinho, vai tentar ajudar essa pessoa, então, a obter esse testemunho, né? Porque isso é essencial, como o Lucas já falou, é o ponto principal de que faz a gente querer ir para o templo, né? Mas essa pergunta é bem legal. Eu acho até interessante quando a pessoa é sincera de dizer que não tem, né? Porque, pô, que legal, isso é importante, vamos trabalhar para acontecer isso, né? Porque às vezes eu posso dizer que sim e não tenho, e isso é pior, né? Então, 2 pontos que eu queria trazer aqui, desculpa a introdução enorme, né? Mas eu acabei lendo aqui, compartilhando, lendo as perguntas que vocês compartilharam com a gente aqui, as respostas, enfim, os comentários, para que vocês possam participar da live junto com a gente. A gente gosta muito, então continue perguntando, mandando experiências, enfim, tá? A gente vai lendo aqui conforme dá. Agora, vamos lá. Você tem fé em Deus, o Pai Eterno, e seu Filho Jesus Cristo. Então, olha que interessante. A pergunta está nos colocando se a gente tem fé separadamente na Trindade. Então, isso já nos coloca a ponto de ter um conhecimento de que a Trindade é separada e de ter uma experiência espiritual e de ter uma fé inteligente, podemos assim, uma fé de saber como ter fé nesses seres diferentemente. Eu tenho fé que o Espírito Santo pode me responder através de uma oração a Deus. Eu tenho fé que as minhas orações a Deus, ou seja, ao Pai Celestial, elas chegam a Ele, né, dependendo da minha fé. Eu sei que Jesus Cristo, eu tenho fé nele que Ele é meu Salvador. Então, entende? Eu tenho que ter fé separada desses seres, apesar deles trabalharem numa missão única, que é levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Mas eu tenho fé separada. Então, a pergunta já vem que a gente tenha esse conhecimento de que eu tenho que ter fé em Deus, o Pai Eterno, em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. A pergunta a fé é em cada um deles, não é em todos ao mesmo tempo, né? Já há uma separação aí racional para a gente entender essa pergunta. E aí, a pergunta ela tem ela se completa. A segunda pergunta ela é uma continuidade da primeira, fechando a questão da fé. Porque, às vezes, né, a gente estava aqui com o termo acredita, né, que foi o que estava antes nessa área. E o que eu queria citar, né? Lá em Tiago 2,19, a gente vê aquela passagem de escritura que é bem forte, né? Onde Tiago fala o seguinte, eu vou ler aqui na íntegra, né? Você diz crer que há um único Deus. Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo, né? Então, a crença de que existe Deus e de que há um Deus, ela é apenas saber que há uma existência desse ser divino. E, portanto, como o próprio Tiago vai falar, até os demônios sabem. E a gente vê, até nas passagens do Novo Testamento, naqueles momentos em que Jesus Cristo ele se depara com pessoas ali que estão possuídas, e
as hostes vão falar, você veio aqui para nos atormentar. Eles reconheciam a figura de Jesus Cristo e quem que ele realmente era, né? Mas eles não o seguem. Então, o que vai completar a nossa crença é a fé. Por isso que a pergunta chama de fé, não é você acredita, é você tem fé. Ou seja, você exerce a crença de pôr sua confiança e esperança nesses seres e você segue com fé os ensinamentos e segmentos que esses seres estão te dando. Pai Celestial, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo vai te inspirar sobre uma coisa. Você vai ter fé de seguir isso ou não? Né? Jesus Cristo é o exemplo de todas as coisas e tem os ensinamentos deixados para nós. Você tem fé de seguir isso aqui e obedecer? O Pai Celestial, você tem que orar para Ele, confessar a Ele os seus pecados, e você tem fé de fazer isso, né? Ou seja, transformar em ação aquilo que você acredita. Então, aí é onde o inimigo e as hostes dele, né, pararam. Eles não fazem as ações, eles sabem que existem esses seres, mas não exercem fé neles. E ter o testemunho, bem, a gente sabe aí, se algum acidente acontece, e tem uma testemunha, é aquela pessoa que viu o que aconteceu. Portanto, ela testemunhou um fato, uma ocorrência, um ocorrido, e ela pode, então, relatar sobre esse fato, sobre essa ocorrência, sobre esse ocorrido. Por quê? Porque ela participou daquela realidade, observando aquela realidade acontecer, aquele fato acontecer. Temos o testemunho, portanto, do Pai Celestial, do Jesus Cristo e do Espírito Santo, é ter a capacidade de relatar experiências da existência da realidade deles. É ter a capacidade, né, de testificar de que eles são seres reais, de que eles existem e de que você teve experiências com ele, você é uma testemunha dele. Os apóstolos, a gente aprende que são testemunhas especiais. É claro, os próprios apóstolos, né, a gente vai ter bastante discursos falando de que ser testemunha é seguir o exemplo de Jesus Cristo, é fazer o que ele fazia, guardar os mandamentos, consolar os que choram, por exemplo, como a gente já vê lá em Osías 18, né, chorar com os que choram e consolar os que precisam de consolo. Enfim, tudo isso realmente é ser testemunha. Sempre quando nós estamos sendo como Jesus Cristo nós estamos sendo testemunhas dele, com certeza. Mas eu quero dar um up aqui, eu quero que a gente possa ter essa percepção de que ser testemunha é realmente ter uma experiência real, onde você realmente, através não só das questões dos sentidos que nós temos, mas espiritualmente relatar. O que é uma experiência espiritual, né? A experiência espiritual acontecendo com o nosso espírito e aquilo é absorvido. Então, essa experiência nos faz ser testemunhas do Pai Celestial, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Então, eu tenho uma experiência com sussurros do Espírito. Poxa, eu sou testemunha de que o Espírito Santo existe. Ele me inspirou, ele me revelou, eu ouvi, né? Eu senti o perdão dos meus pecados. Eu sou um testemunho de que a expiação ela é real e que Jesus Cristo expiou pelos meus pecados. Eu tenho uma experiência de que eu ouvi, eu sei que minha oração foi atendida, ou de que Deus ouviu minha oração. Eu tenho uma experiência com o Pai Celestial. Né? Então, é isso realmente que é ser testemunha do Pai Celestial, ser testemunha de Jesus Cristo. E essa ação é tão assim que aquela denominação que é chamada Testemunha de Jeová é exatamente nessa conotação de você ser testemunha, de testemunhar sobre a realidade desse ser, né? Que no caso é Jeová, que nós conhecemos como, sabemos que é o próprio Salvador Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento. Aqui, antes de passar a bola então para o Lucas, eu vou ler só as perguntas que estavam aqui, e aí eu passo a bola. Ok, Lucas? Eu acho que começa da Catiana de novo aqui, né? Levei anos me preparando para ter uma recomendação. Eu morria de medo de profanar a casa do Senhor. E o Espírito Santo usou uma sister e me disse, não confunda dignidade com perfeição. Exatamente, muito bom
compartilhado aqui com a gente. Pablo, hoje faz 6 anos que me batizei. Parabéns, Pablo. Parabéns. Quase com a idade, com o aniversário do presidente Nelson, né? Ontem foi o aniversário do presidente Nelson e hoje você fez 6 anos. Bacana. Então sempre você vai fazer ano de batismo 1 ano depois do aniversário do presidente Nelson. Fui ordenado ao ofício do Elder e recebi a minha investidura no final do ano passado. Muito bom, grande progresso. Pois eu sempre me julguei para ir inadequado a ir à casa do Senhor. Aí até é o que a Catiana respondeu ali, né? A gente tem que ter um senso mesmo, né, de compromisso, esforço e também perceber que não é também tanta perfeição, né? A gente tem que ter ali uma consciência elaborada. Fabiano, a pergunta de ouro para aqueles que têm dúvidas sobre Deus. Deus, você me ama? Você me ama? Ele responderá. Boa. Aqui o Mariano. E pelo poder do Espírito Santo, por saber a verdade. Tá citando Moroni aqui, né? Muito bom. Verdade de todas as coisas. Talvez seja o Espírito Santo mostrando uma revelação de que é certo e que é errado. É uma inspiração. Perfeito. Quando o bispo me faz essa pergunta, eu tinha, aqui o Pablo de novo, me esforçado muito para estar mais puro possível. Nós choramos juntos, o Espírito Santo tocou o nosso coração. Choramos muito, foi incrível. Nossa. Chorando bastante, né? Obrigado por ter compartilhado essa experiência tão íntima e tão especial aí que você teve, Pablo, com o seu bispo. Numa entrevista, assim, a possibilidade da gente sentir o Espírito é muito grande, né? Realmente eu tive muitas experiências com entrevistas e entrevistas por tempo, né, elas são especiais mesmo. Então, é bem isso mesmo que acontece, Fabiano. Pablo, na verdade, né? Desculpa. Lucas, a bola tá contigo. Pegar esse gancho que você levantou dessas perguntas, Maxwell, e fazer um comentário, certo? Às vezes a gente pensa que a entrevista de recomendação para o templo é só você fazer ali uma formalidade. Sim, não, sim, sim, não, 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 acredito, vivo, tal, sou dizimista, e tá aqui, pronto, vai lá, procura a estaca agora e, de novo, sim, não, sim, sim, não. E às vezes a gente perde uma grande oportunidade de ter experiências espirituais nessas entrevistas. A gente está falando vamos dizer assim, da recomendação, que é o passaporte para o lugar onde Deus, ele de fato habita, onde ele pode estar nessa terra material, vamos dizendo assim, tá bom? E se a gente está se preparando para entrar nesse lugar, essa preparação ela é espiritual, ela traz essas experiências. E parte disso acontece nas entrevistas de renovação ou de emissão pela primeira vez para ir ao templo. E às vezes a gente perde justamente essa noção de que ali é uma grande oportunidade, tanto do entrevistador quanto do entrevistado, de terem experiências espirituais fortes. Às vezes, de ganhar um testemunho de algumas dessas coisas que são perguntadas ali na entrevista. Então, sempre que a gente for passar por essa entrevista, independente de qual lado da mesa a gente vai estar, a gente precisa entrar na sala pensando nisso. Eu não estou aqui só cumprindo uma formalidade. Eu não estou vindo aqui só para responder sim, não e rapidinho resolver essa situação. Às vezes a entrevista vai ser rápido mesmo, tudo bem. Mas às vezes o senhor está dando um tempo ali a mais para algumas coisas serem conversadas entre entrevistado e entrevistador, que vão fazer com que eles tenham experiências fortes, às vezes numa entrevista rápida também, independente de quanto tempo vai levar. A grande questão é entrar na entrevista sabendo que ali é um lugar você pode ter boas experiências espirituais e, inclusive, ganhar um testemunho de algumas daquelas perguntas. E aqui eu vi os comentários que o Maxwell leu, de mais de uma pessoa falando sobre, às vezes, ter algum receio de entrar no templo por conta de não se sentir digno o suficiente. Se a gente for levar ao pé da letra, vamos dizer assim, de forma farisaica, nenhum de nós está plenamente apto a entrar no templo sem macular aquele lugar sagrado. E nenhum de nós é 1/10 do que é Jesus Cristo, Deus, Espírito Santo, certo? E aí é que Lucas. Oi? Só lembrando aqui, né? Você me trouxe uma lembrança a sua fala aí, né? Se a gente lembrar lá de 2 F4,
depois de ter visto o que Nefe fez, o que Nefe era, fazia e tal, e ele ainda se sentia iníquo. Se eu não chego nem aos pés de Nefe, quem dirá de Jesus Cristo? Pois é, não tem... A gente acabaria aqui e falaria, bispo, ó, quer saber, eu não vou para o templo não, porque eu sou um pecador sem chance de redenção, né? E na verdade, muitas vezes, esse pensamento, ele é colocado na nossa mente pelo inimigo. Ó, você não é bom o suficiente para entrar no templo. Lembra daquele pecado que você cometeu lá em 1987? Ó, será mesmo que você se arrependeu? Lembra do que você falou ontem para o teu irmão lá no jantar? E essas coisas são empecilhos, às vezes, que o inimigo tenta colocar no nosso caminho. De fato, nós não somos perfeitos como Jesus Cristo é, ok? Mas nós podemos ter a dignidade e a misericórdia que Ele nos dá, se nós formos dignos o suficiente de estar no lugar onde Ele habita. Como a Catiana colocou aqui, não confundir dignidade com perfeição. Vamos lembrar aquele ensinamento do presidente Nelson, que está lá no Poder de Tornar-se, o livro que o Elder Banner escreveu, de que perfeição não significa simplesmente livre de erros, livre de falhas. Perfeição significa aquele que percorreu todo o caminho até sair do ponto A para chegar no ponto B, ok? Então, perfeição, a gente precisa ter isso em mente, de que nós estamos na trilha do discipulado, na trilha do evangelho, de que nós chegamos num ponto dessa trilha que somos dignos o suficiente de entrar no templo e participar das ordenanças sagradas. A gente não pode cair nessa armadilha do inimigo de pensar que a gente nunca vai ser digno o suficiente de estar lá dentro, tá bom? O Marcos, eu estava falando nos momentos que ele estava falando ali sobre a fé e a fé ser a ação, exercer, e me veio um pensamento interessante de como certas coisas se complementam à fé, tá certo? Conhecer e exercer a fé são coisas diferentes, mas que uma vai complementar a outra. Se nós não conhecemos certas coisas do Evangelho de Jesus Cristo, nós não podemos praticá-las. E dessa forma nós não podemos exercer fé em Jesus Cristo, em Deus e no Espírito Santo. Ok? Então, aquela velha questão que o mestre ensinou. Como pode o servo servir ao Senhor dele se ele não conhece o Senhor? E como nós podemos exercer fé em Deus, em Jesus Cristo e no Espírito Santo, na Trindade, se nós não conhecemos esses personagens sagrados? Conhecer, o que eu quero dizer nesse sentido? Primeiro, conhecer qual é o propósito e o papel de cada um deles dentro do plano de salvação. Vamos começar aqui pelo Espírito Santo, tá bom? Se a gente quer ter um testemunho e exercer fé nesse membro da Trindade, a gente precisa conhecer e saber o que esse membro especial da Trindade faz dentro do plano de salvação. Se a gente for lá nas Escrituras, a gente vai ver alguns desses papéis sagrados que ele faz e nos ajuda na nossa passagem aqui na Terra. Primeiro, ele é o Consolador. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Quando ele fosse, ele enviaria o Consolador para estar ali entre os discípulos dele de forma mais constante. Então, um dos papéis do Espírito Santo é nos consolar nos momentos que a gente precisa, tanto os bons quanto ruins. Poxa, mas num momento bom preciso de consolo? Por que não? Uma forma ali de você aumentar o teu próprio testemunho em Deus, Jesus Cristo e no Espírito Santo. Outro papel importante que a gente precisa conhecer desse membro da Trindade é que é ele quem nos testifica a verdade de todas as coisas. Até foi colocada a escritura aqui de Moroni, né? Não me lembro agora quem que escreveu aqui. A gente precisa, então, entender e conhecer que o Espírito Santo cumpre esse papel de testificar a verdade, inclusive de que existe Deus e Jesus Cristo. Se a gente não conhece como é feito, como o Espírito Santo age com relação a esses papéis, dificilmente a gente vai ter fé e, consequentemente, um testemunho dele. Ok? Em Jesus Cristo e Deus é a mesma coisa. Qual que é o papel de Jesus Cristo no plano de salvação? Esse talvez seja o mais óbvio. Ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Redentor.
Como diz nas Escrituras, ele é o nosso advogado junto ao Pai. Precisamos, então, agir da forma como ele ensinou no Evangelho, de amar inclusive os nossos inimigos, de bem dizer aqueles que nos dizem mal, de ser bem-aventurado em todas aquelas coisas que ele ensinou e tudo mais. Nós precisamos conhecer que ele, o papel principal, é aquilo que aconteceu na cruz, ou melhor, primeiro no Getsemane, na cruz, e depois no Jardim do Horto, na ressurreição do Salvador. Precisamos conhecer que Jesus Cristo, ele é as primícias dos que dormem, como diz a Escritura. O primeiro a ressuscitar, o nosso Salvador. Sem conhecer que ele fez a expiação por nós, não podemos ter fé nele, muito menos um testemunho. E qual é, então, o papel desempenhado por Deus, o Pai? Inclusive, a gente aprende no templo que muitas das coisas que acontecem é por delegação, inclusive passada a Jesus Cristo. Como o Marcos relembrou, no Velho Testamento, o Deus que se apresenta ali, em boa parte dos trechos que a gente estuda no Velho Testamento, é Jeová, o Senhor Jesus Cristo. Então, onde entra Deus nessa equação? Até porque, como a gente vai aprender, o Criador, vamos dizer assim, da obra ali feita mesmo, é o Senhor Jeová. Mas o papel de Deus, vamos dizer assim, é organizar todas as coisas para que pudessem ser possíveis, inclusive a preparação do nosso Salvador Jesus Cristo. O papel de Deus é ser o nosso Pai, de nós herdarmos todas as coisas que Ele tem através do poder dele que é dado a Jesus Cristo e passado por conta de quando nós somos redimidos dos nossos pecados. O papel de Deus é ser o nosso Pai em todas as coisas. Nós herdarmos dele os tronos, as bênçãos, etc, etc, etc. O papel de Deus foi e é ter organizado todas as coisas do mundo como nós conhecemos hoje, tanto da parte material quanto da parte espiritual. Então, percebam que sem conhecer esses papéis, sem conhecer o que cada um deles faz, é difícil. Nós temos um testemunho deles. É difícil nós sabermos quem eles são, se nós não sabemos o que eles fazem por nós. E aí, para encerrar, vem aquela escritura que o Senhor Jesus Cristo fala, que através de mim conhecereis a verdade, que através dele nós podemos conhecer ao Pai e ser apresentado ao Pai. Então vejam, vivendo o Evangelho de Jesus Cristo, aquilo que ele ensinou no Sermão da Montanha, aquilo que está lá nos 4 Evangelhos, aquilo que está lá no livro de Mórmon, aquilo lá nos capacita, que nós vamos ver de um modo mais digno, de um modo moralmente mais limpo, a conhecer cada um desses seres e entender, então, o papel que eles fazem por nós na nossa vida terrena. O Cláudio, ele fez uma pergunta bem pertinente, né? Sem entender quem é Deus, de fato, é possível ter uma fé autêntica? Fica a pergunta. Acho que não, né? Como tu vai ter a fé em Deus se você não de fato tem, né? Entende quem é Ele ou acredita quem é Ele? A fé, ela é ligada em ações, né? Ela é ligada, ela não é uma coisa morta, não é uma coisa que só feita da boca para fora, né? Só dita, eu tenho fé, ponto, né? E aí já acabou. Ela precisa de ações, ela precisa realmente, tu precisa realmente acreditar nele, mesmo que tu não veja, né? Mesmo que tu não, apesar de nós não vermos ele, a gente tem muitos relatos de pessoas que viram. Então, como a gente acredita que no passado os nossos avós fizeram algo, né? Porque alguém nos disse isso, né? Alguém nos contou, a gente não viu o que aconteceu. O nosso avô contou uma história de alguma, né? Como conheceu a esposa dele, né? Como conheceu sua avó. E a gente acredita naquela história, a pessoa nos conta, né? O nosso avô nos conta, e a gente diz, nossa, que linda história. A gente acredita, a gente confia que nosso avô não está mentindo e a gente acredita naquela história. Então, como a gente sabe, a gente não viu Deus, mas a gente sabe relatos, próprio os mais recentes, né? Joseph, né? A gente leu semana passada uma escritura que
ele relata claramente que ele viu no templo. Então, a gente acredita, a gente tem a fé de que ele não estava mentindo, de que ele é esperando e de que ele realmente existe. Então, essa baseada é a fé em nossas ações, em ações que acontecem. Então, a gente não pode ter um entendimento de que Deus é um, né? Sem você fala, sem entender quem é Deus, de fato, é possível ter uma fé autêntica? Fica a pergunta. Então, a gente precisa entender quem é ele, que ele é nosso pai, que ele é nosso criador, para que a gente entenda qual o significado da gente estar aqui, qual é o significado do evangelho. Se eu não acredito na autenticidade dele, eu não acredito no evangelho. Porque aí tudo que é colocado é mentira, tudo é colocado é feito pelos homens, tudo né? Eu posso ter essas questionamentos na minha mente, que é isso que Satanás nos faz, né? Nos questionar. Deus não existe, como falou Lucas, né? Deus não existe, Deus não... isso é só... Ele é um espírito, ele é um amor, ele é um sentimento, mas ele ama todos, não importa o que você faça, né? Importa que você... que ele ama todos e era isso, né? E esse não é o entendimento que a gente tem do evangelho. Esse não é o Deus que a gente acredita e esse não é o Deus que foi nos colocado. Então, se existe esse Deus que as pessoas colocam, ele não é o Deus. Ele pode ser outro nome, outra coisa. Pode dizer que é o Antônio, João, né? Mas não Deus. Porque quando a gente dá um nome a algo, quando a gente dá alguém deu, alguém fez o significado daquilo. E eu não posso mudar o significado de alguém, de uma coisa que não fui eu que criei. Ou que não fui eu que relatei, né? No caso dos profetas, eles relataram que eles viram. Então, eu não posso mudar o que eles relataram por o meu belo prazer, por a minha vontade. Né? Ou eu acredito naquele Deus, ou que eu acredito em outra coisa, mas não ponho o nome de Deus, porque não é Deus. Né? Não, eu não tenho base nenhuma para dizer que aquilo que eu digo que ele é, porque não é. Né? Então, mais pessoas colocaram. O Mariano falou. Eu queria só fazer um comentário rapidinho sobre isso, Sara. Uhum. Ter um testemunho de Deus e ter um conhecimento real, usando as palavras aqui que o Cláudio colocou, a gente não pode confundir que é ter um conhecimento pleno de quem ele é. Se a gente pensar, para conhecer Deus, eu tenho que conhecer ele na plenitude dele. E acho que para nós, no nosso estado hoje mortal, é impossível a gente ter esse conhecimento completo de Deus e Jesus Cristo. Mas a gente consegue ter pelo menos um testemunho suficiente de que Deus ele é nosso Pai, Pai de nosso espírito, aquele que nos tirou de um estado e nos colocou num caminho que podemos ser como ele é, e de que Jesus Cristo é o Salvador, aquele que fez com que essa meta fosse possível pela expiação dele. Então, talvez a gente não vai saber a plenitude nessa vida de quem é Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, mas a gente consegue ter um entendimento de quem eles são, os papéis que eles cumprem no plano de salvação. Mariano botou, existe uma passagem que fala assim, que ninguém vê ao Pai senão por mim. Ou seja, você não vai conhecê-lo se você buscar lendo, estudando, se você buscar lendo, estudando e vivendo. Boa noite, irmão Carlos. A Diná falou, costumo dizer que as duas letras que formam a palavra fé é a junção de fazer-se experiente. O Cláudio colocou, é isso, porque pelo que sei, nenhuma outra denominação ensina que Deus é um ser pessoal. Pablo, por isso o profeta tem nos incentivado muito para irmos mais ao templo, para aprender mais sobre o nosso Pai Elohim, nosso Salvador, e sentir o Espírito Santo. Então, eu só queria pegar aqui, realmente, eu me lembro quando eu estava na faculdade, eu fiz uma universidade luterana, e eu tinha uma cadeira obrigatória, né, que era de religião. E o meu professor era um pastor luterano. E quando ele foi ensinar, né, sobre a Trindade, ele falou que todos eram um só.
né? Que era como a Igreja Católica fala, como e também não falavam, ele também não ensinou que eram pessoas de carne, que eram pessoas igual a nós, né? Que nós somos a semelhança, a imagem e semelhança dele. E eu me lembro que eu cogitei ele, né? E eu falei, não, acho que você está errado. Eu até fui meio corajosa, que podia ter, né, perdido a cadeia, perdido aquela classe. E eu falei, não, você tá errado. E aí eu comecei a debater com ele no meio da turma e todo mundo ficou olhando. E ele rebatia, eu dizia, não, mas tem escritura tal que diz que são como que ele estava sendo crucificado e ele viu o Espírito Santo que era uma pomba e ele falou com o pai que era ele mesmo. Não tem sentido isso, né? Como que eu vou falar comigo mesmo, né? Quando ele fala com o pai. Se fosse uma pessoa, um ser só, vamos dizer assim. Então, acho que a confusão às vezes acontece quando eles falam ser só, que eles são unos em si, né? Que eles têm o mesmo objetivo, o mesmo coração, que eles têm a mesma... eles estão unos em um propósito, né? Vamos dizer assim. Então, isso quer dizer que eles são unos, que eles são únicos, que eles são uma, né? Como se fosse uma pessoa só. Mas a Joseph ensina, né? A nossa doutrina ensina que eles são personagens, vamos dizer assim, distintos, né? Existe o Pai, nosso Pai Celestial, existe Cristo, nosso irmão mais velho, né? O nosso Salvador. Existe o Espírito Santo, que não tem, que não é um espírito, né? Não é de carne e osso, não teve, e que nos ajuda nessa trindade, ajuda o Pai Celestial e o Espírito Santo, e nos ajuda na hora dos nossos desafios da Terra, né? Então, ele está ali para nos ajudar, para nos inspirar. Então, esse é um diferencial mesmo, e é confuso. Eu me lembro que o meu professor simplesmente ele acabou e disse, tá bom, Sara, a gente vai passar para outro assunto, né? Ele não conseguiu, apesar de ele ser um teólogo, né, doutor e tal, ele não conseguiu me convencer, né, do que aquilo, ele acabou encerrando o assunto. Não conseguiu me convencer do que a doutrina que ele estava falando era verdadeira, porque não era, né? Não está escrito isso na Bíblia. Não sei por que eles chegaram a essa conclusão. Não, né, nunca fui dessas religiões, não sei qual é a justificativa, ele não me falou qual era a justificativa que ele chegou a essa conclusão, mas a gente sabe que tem essa confusão de quando fala uno, né, que é um personagem, vamos dizer assim, só, e não são, né, são três. Então, por isso que a pergunta é, você acredita nessas três pessoas, vamos dizer assim, pessoas? Você acredita nesses três personagens? Você acredita em cada um deles que tem um papel diferente na nossa vida, diferente no Evangelho, né? Diferente como seres. Então, você acredita nisso? Você acredita que o Pai Celestial é nosso Pai eterno, que nos criou, que nos fez, que Jesus Cristo é nosso irmão mais velho, que é nosso Redentor, né? Que pagou pelos nossos pecados. E você acredita no Espírito Santo, que a gente ganha depois de batizado, né? A presença dele sempre como um mensageiro de Deus, como uma pessoa, um ser que nos ajuda, que nos inspira a sermos melhores. Então, por isso essa é a pergunta, que é dividida em três personagens, e esse é o que a gente acredita no Evangelho de Jesus Cristo. Max? Tô aqui. Acho que o Max já vai pode encerrando, fazer né? um encerramento, né? Uhum. Podemos. Muito bom, as perguntas acabaram, né? Tem mais ainda ou não? Tem mais. Tem mais. Vamos lá. Peraí, vamos lá. É isso porque pelo qual sei, nenhuma outra denominação ensina aqui. Esse aqui você já tinha lido. Beleza. Pablo de novo, Pablo Fernandes. Por isso o profeta, também já tinha lido, né? Aqui é o Mariano respondendo outra pessoa, né? No começo do livro de Gênesis, ele fala que fez exato. Citamos aqui essa escritura. Depois, Mariano no intermediário entre os céus e a terra. Não sei porque ele... deve ser no contexto de alguma coisa aqui que a Sara estava falando. Né? Então, essa pergunta, né? Ela entra como sendo a primeira, exatamente por uma questão de hierarquia, né? Se nós não tivermos a fé na existência desses três seres, e não só a fé, mas ter o testemunho deles, não vai fazer sentido todas as outras
as outras coisas, né? Não vai fazer sentido ter profeta, não vai fazer sentido a restauração, não vai fazer sentido os mandamentos, enfim, nada vai fazer sentido, porque tudo vem da mesma fonte, que é Deus, o Pai Celestial, Jesus Cristo e o Espírito Santo, né? Eu acho que respondendo algumas perguntas aí para trás, né, que a Sara também já respondeu, o Lucas categorizou muito bem, colocando que a plenitude do conhecimento a nós não vai ser dada nesta vida, né? Então, nós não vamos ter a plenitude do conhecimento de Deus, Pai Celestial, não vamos ter a plenitude do conhecimento sobre Jesus Cristo e nem do Espírito Santo. Vamos ter parcialmente, uns mais, outros menos, dependendo de cada um, porque isso também envolve a busca, o desejo, o esforço, a obediência, a retidão, a capacidade, enfim, muitos outros fatores aí, dons, mas mesmo assim, somando tudo isso, todas essas coisas que podem potenciar nosso conhecimento, nós não vamos chegar a 100%. Porém, é importante que nós possamos, dentro da nossa capacidade, das nossas oportunidades, ter o esforço e o desejo de se aproximar e conhecer ainda mais o caráter de Deus e Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com vocês algo muito especial que falava nessa aula que eu citei aqui. Eu gostaria de que vocês, aqui eu vou deixar como indicação, duas coisas, né, que tem a ver com a nossa aula. Deverzinho de casa, para quem quiser, tá bom? Mas é legal, façam esse exercício. No guia de estudo das Escrituras, você vai ter a palavra Trindade. Dá uma estudada lá na palavra Trindade, e é interessante, vou revelar isso para vocês. É o único lugar onde a gente vai encontrar quantas vezes o Pai Celestial, Elohim, realmente aparece, né, na Terra. Lá vai dizer. Todas as outras vezes vai ser Jeová, ou Jeová em nome do próprio Pai Celestial, que isso chama investidura. Como é que é? Se você lembrar aí, Lucas, é investidura celestial, né? Acho que é esse o nome. É quando o ser celestial ele se apresenta em forma assim, como fosse outro ser celestial, né? Isso a gente vai aprender lá no manual de Pérola de Grande Valor, aquele manual lá de Moisés. Então, busquem lá a Trindade, vocês vão aprofundar o entendimento sobre as três pessoas da Trindade, vai entender a separação deles, onde e quando eles aparecem e como eles atuam, né? E a segunda coisa que eu gostaria de compartilhar é sobre esse manual que eu citei hoje aqui para vocês, do Alicerce. Esse manual, ele é o manual do Instituto, mas está acessível a qualquer um de nós, né? E na aula 9, que é falando sobre Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, nosso Divino Redentor, vai explicar Joseph Smith, né? Como foi importante para nós a restauração e para a gente entender melhor Jesus Cristo. Mas olha algo muito especial, muito, muito interessante. Quando Joseph Smith vai ter a experiência da primeira visão, Joseph Smith estava principalmente preocupado com alguma coisa muito importante. Então, eu vou ler aqui na íntegra, né? O relacionamento pessoal, isso está no manual, né? O relacionamento pessoal de Joseph Smith com o Senhor começou na juventude. Ele escreveu que por volta dos 12 anos de idade, olha, então não é ainda na primeira visão, mas olha quando começa. Com 12 anos de idade, abre aspas para Joseph Smith aqui. Minha mente ficou extremamente perturbada porque me tornei convicto de meus pecados. Senti movido a chorar por meus próprios pecados e pelos pecados do mundo. Joseph Smith, com 12 anos, tinha uma sensibilidade de consciência moral tão grande que percebia, né, como Moisés percebeu, que ele era ninguém e que ele era um ser cheio de pecados, como o próprio Nefe também percebeu, apesar de ser um grande homem, de ser esforçado ao seguir o Senhor. Joseph Smith, pela preocupação da salvação da alma dele, teve uma proximidade tão grande com Jesus Cristo que fez com que ele teve experiência e aumentasse o entendimento do caráter da pessoa de Jesus Cristo, compreendendo que Jesus Cristo é toda misericórdia. O que eu quero dizer com isso, o que o manual quer nos dizer? Que a nossa busca incessantemente, sincera, desejosa, de ter a
convicção de nossos pecados e buscar o perdão deles nos ajuda e nos capacita a nos tornarmos mais próximos do Salvador Jesus Cristo. A percepção, né, da nossa nulidade, da nossa dependência do Salvador Jesus Cristo vai nos ajudar a nos aproximar mais dele e a conhecer mais a ele. Então, não tem uma questão de busca racional, no sentido de conhecer doutrinariamente quem é Pai Celestial, quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo, mas há também uma questão de busca espiritual, como o Lucas bem colocou. Afinal, essas perguntas, elas têm a ver com a preparação espiritual. A preparação espiritual de buscar a salvação da alma dele, né, de Joseph Smith, fez com que ele fosse preparado para ser um profeta da restauração. O que quero dizer com isso? O que o manual quer dizer com isso? Que a nossa busca incessante de salvar a nossa própria alma vai nos engrandecer até o ponto de nos permitir nos parecer mais com o Salvador Jesus Cristo. É essa a grande diferença, né, dos grandes homens de Deus. Enquanto com 12 anos eu estava tentando aprender a brincar de videogame, Joseph Smith estava lá preocupado com os pecados dele. É uma diferença muito grande de consciência moral, de entendimento espiritual e de amadurecimento espiritual, de entender de que o que mais importa é a minha alma. É quase como perceber, como a gente lê em Doutrina e Convênios 18 ou 19, não lembro certinho, perceber o valor real da alma. Lá, aqui me corrija alguém, por gentileza, mas vai ser uma dessas duas sessões, Doutrina e Convênios, ou 18 ou 19, Jesus Cristo vai falar que o valor da alma é tão grande, né? O valor das almas é grande aos olhos de Deus. E ter esse entendimento é perceber que a minha alma é valiosa e eu preciso então me preocupar com ela, ter um zelo por ela e pela do mundo também, pelas outras pessoas também. E foi essa a grande diferença de Deus. Então, de novo, repetindo, o grande convite a nós que Jesus Cristo espera é que nós sejamos tão preocupados com a nossa alma, tão desejosos de obter o perdão dos nossos pecados, para que ele se revele a nós mais amplamente, mais claramente. E, lógico, quanto mais a gente estudar sobre a figura de Jesus Cristo, mais a gente ler sobre ele, mais buscar imitar a ele, mais capacidade a gente vai ter de saber quem ele realmente é. E aí a gente vai progredindo na nossa fé. Jesus Cristo, ele não vai, ele entende a nossa capacidade. Então, portanto, de acordo com a nossa fé, ele vai exercer a misericórdia dele, vai completar a nossa incredulidade, como a gente lê nas Escrituras. Mas também nós podemos ter um esforço para fazer de não termos uma fé defeituosa, como James E. Talmage cita na questão da mulher do fluxo de sangue. Lá no Regras de Fé, James E. Talmage ele vai citar que a senhora a mulher que tinha fluxo de sangue, ela tinha uma fé muito grande, mas não uma fé completa, ou ele chama de fé defeituosa, porque ela pôs a fé no artefato de Jesus Cristo, que era a própria roupa dele, né? De fato, a misericórdia de Jesus Cristo foi tão grande, e a fé dela era tão grande, que realmente aconteceu o milagre. Mas não é no artefato que estava o poder, né? No caso, na orla, né? Na roupa de Jesus Cristo, mas no próprio Salvador Jesus Cristo. Então, sim, a gente pode progredir nisso. Fechando, então, essa questão, aqui o Mariano colocou mais uma coisa. Sempre escutei que fé e acreditar em algo que não vê, mas sempre acredito que qualquer um pode ver os seres, basta ter ter fé extrema e um coração puro e ele aparecerá. Mariano, Doutrina e Convênios 93 ou 92. Eu passo perto ali, a lembrança não fica tão clara. Eu acho que é 92 ou 93, os primeiros versículos. Vai explicar como nós podemos ver o Pai Celestial. Mas, aliás, ver Jesus Cristo. É nesse rumo aí mesmo, tá? 92 e 93, depois dá uma olhadinha lá. Acho que acabou, né? O Gutierrez aqui, eu acho que será... não, já tinha respondido. Pessoal, então eu acho que nós vamos nos encerrando, vamos nos acabando aqui essa live.
ao César aqui. Boa noite a todos. Obrigado, César. Realmente, eu tenho fé no Pai Celestial, Salvador Jesus Cristo, no Espírito Santo. Né? Eu tenho um testemunho deles. E eu sei que eu ainda posso melhorar ainda a minha fé neles e meu testemunho deles. E é isso que se chama perseverar até o fim. É a nossa busca incessante de nos qualificar ainda mais para voltar à presença de Pai Celestial, aumentando a nossa fé e o nosso testemunho deles. Né? Eu sei que essas perguntas do tempo, nós vamos falar, né, de todas aqui, elas nos qualificam espiritualmente. Então, que nós não nos apeguemos só na materialidade da recomendação, que é ter o passaportezinho. É lógico, ele é um símbolo de como nossa espiritualidade, o nosso esforço espiritual está. Mas, por exemplo, por algum fato, por alguma ocorrência, alguma coisa, você está sem recomendação, mas você está guardando todos aqueles mandamentos, né? E está vivendo. Sei lá, você está numa cidade que você teve que mudar por causa do trabalho e esse trabalho te levou a ficar mais tempo nessa cidade, sua recomendação venceu, mas você está guardando os mandamentos do santinho, mas você está com a sua recomendação vencida, mas se você tivesse a oportunidade de tê-la renovado, você tinha feito. Mas você continua guardando os mandamentos, é isso que é o mais importante. Né? Então não é só o símbolo da recomendação, mas é estar plenamente, espiritualmente, vivendo os mandamentos ali. Não só esses, mas tem muitos outros, né? Como fala lá no Milagre do Perdão, se a gente fosse descrever todos os pecados que a gente pode cometer, não caberia em livros, né? Mas que a gente possa guardar pelo menos esses da recomendação. Tá? Então, nosso muito, muito obrigado por estar aqui conosco, por paciência, obrigado por nos acompanhar. Siga o nosso perfil aqui pelo Estudo pela Fé. Nós temos um canal no YouTube. Também, por favor, quem quiser, dá uma olhada lá. Nós temos os vídeos na íntegra lá. Se vocês quiserem ouvir em outro momento, né? Nós deixamos lá para vocês poderem ter essa flexibilidade de ouvir em qualquer hora, né? No carro, na casa, tomando banho, lavando a louça, enfim. Pode estar escutando aí pelo Estudo e pela Fé, né? E também usar o nosso conteúdo aí para compartilhar o Evangelho ou ensinar alguma coisa, tá bom? Siga o nosso perfil aqui. Nós também temos um portal de artigos, né? Um fórum de artigos. Nós temos artigos, livros, enfim, que nós falamos. E o nosso portal também chama pelo Estudo pela Fé, né? .org. A Sara vai me corrigir aqui se eu estiver errado. E também aqui já deixar o convite, nós começaremos com o livro do Elder, né? Agora não é mais Elder, mas vou continuar chamando de Elder, né? O Elder Callister, né? Ted Eric Callister, que foi presidente da Escola Dominical Geral e também foi presidente dos 70, mas agora não é mais. Mas ele tem um livro chamado Expiação Infinita, ou Infinita Expiação, mas, né? Infinita Expiação. Ele será o nosso próximo livro, do Clube do Livro. Então, quem quiser informações aqui no nosso perfil e também na bio do nosso perfil, a gente vai colocar lá Sarinha, nossa garota merchandise, marketing digital, vai fazer tudo isso pra gente. Ela é muito boa e nosso muito obrigado. Gente, boa noite. Eu encerro, se vocês quiserem encerrar aí, ou se quiserem já sair, a gente fecha por agora. Tchau, tchau.